Agora vamos considerar a cristologia de João Calvino. Aqui na página 55, número 9, cristologia, diz aqui na apostila: Calvino usou mais a palavra mediador para Cristo do que qualquer outra palavra. Ele percebeu a grande necessidade de enfatizar a importância de Cristo e da sua divindade para a salvação dos eleitos. O que se destaca na cristologia de Calvino é que ele acreditava que, e nós temos uma lista de coisas aqui. Essa palavra mediador quer dizer ele fica entre Deus e o povo. É como o sacerdote do Velho Testamento. Na verdade, o sistema sacerdotal do Velho Testamento é um tipo de Jesus Cristo, é uma imagem que mostra para nós. Eles oravam para Deus, intercedendo por Israel, assim, dando as palavras do povo para Deus. O profeta dá as palavras de Deus para o povo, ok? E o sacerdote as palavras do povo para Deus. Essa é a ideia, a diferença entre sacerdote e profeta. Jesus, como nosso mediador, ele nos representa diante de Deus. Pelo sangue dele, ele pode nos dar acesso livre a Deus. Calvino gostou dessa ideia e chamou Jesus de nosso mediador. É um termo bíblico, mas ele usou muito esse termo. Ele também acreditava, número 1, Jesus é Deus, o Filho de Deus, com duas naturezas, humana e divina, em uma pessoa. Nós concordamos com isso. É difícil explicar. Meus filhos já me perguntaram várias vezes: como é que Jesus é Deus e Jesus é o Filho de Deus? Eu não sei, mas é o que a Bíblia fala. Porque a Bíblia chama ele de Deus, por exemplo, em João 1, e chama ele o Filho de Deus, em João 3 e outras passagens. Número 2, mesmo sem pecado, o homem precisaria de um mediador. Ele entendeu assim: o homem é tão limitado, mesmo se ele não tivesse pecado, ele precisaria de um mediador para ter acesso a Deus. Para mim, isso parece um pouco com tipo gnosticismo, mas eu não vou dizer que ele ensinava gnosticismo de jeito nenhum, mas é uma coisa tipo, tem que ter um intermediário, alguém entre nós. Quanto a mim, a necessidade de um mediador existe por causa do pecado do homem. E eu entendo outra coisa: Deus em si é espírito, ele não precisa de corpo, então ele não é visível aos nossos olhos. Então, nesse sentido, sim, precisamos de Jesus para ver Deus, vamos dizer. Mas Deus em si nem tem corpo. Número 3, Jesus foi encarnado, mas também tinha uma existência fora da carne ao mesmo tempo. Uma doutrina chamada extra-calvinística por alguns luteranos do século XVII. Então, quando Jesus estava na terra, em carne mesmo, como a Bíblia disse que ele habitou entre nós em carne, Deus se fez carne, João capítulo 1, João Calvino ensina que também Jesus ainda estava no céu. E você talvez concorde ou não, os luteranos do século XVII falavam: essa é uma doutrina de João Calvino. E para mim, eu penso que o que é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala algo? Bom, vamos ver. João capítulo 3. Note algo comigo interessante. Jesus estava no céu quando ele estava aqui na terra ao mesmo tempo. João Calvino acreditava nisso. E olha aqui o que a Bíblia diz aqui em João 3. E aqui Jesus está falando com Nicodemos. Então Jesus é o Filho de Deus
E em João 3, versículo 13, ele diz o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isso é interessante, né? Jesus está na terra quando ele fala isso, em carne, conversando com um ser humano, Nicodemos. Jesus aqui é o Filho de Deus, e ele fala que desceu do céu e fala que está, tempo presente, no céu. Eu não entendo isso, mas é o que a Bíblia fala. E não é um conflito de ideias, mas é mais uma das coisas que eu falo para vocês. Eu não entendo, eu não sei, é o que a Bíblia fala. Mas Ele é Deus, é para eu entender tudo? Não, eu não vou brigar com Ele porque Ele fala algo que eu não entendo. Como eu já falei, se você conseguir entender Deus de tal forma que você consegue colocar tudo sobre Deus dentro de uma caixa, eu falo, ei, você quer entender tudo? Tem essa caixa, abre e você vai entender tudo. Então seu Deus é o tamanho daquela caixa, Ele não é muito grande. Mas nosso Deus é tão grande, há muito que nós não vamos entender. Número 4, Calvino negava que a encarnação era necessária para a salvação do homem, dizendo que Deus poderia ter salvado o homem de outro jeito. A encarnação não foi realizada por necessidade, então, mas para mostrar ao homem a bondade infinita dele. Aqui eu não consigo concordar com João Calvino. Ele diz que eu sei que Deus é capaz de fazer qualquer coisa, mas eu vejo que a encarnação, o fato que Jesus é Deus que se fez carne, Deus fez isso porque era o único caminho, a única solução para a salvação do homem. Não tem outro meio para Deus salvar o homem. Deus precisou fazer isso. Ficou obrigado por causa do jeito que ele estabeleceu as coisas, era o único caminho. João Calvino, ele falou, não, Deus poderia ter feito isso de outro jeito. Mas para mim vem aquela questão, por exemplo, alguém faz a pergunta, especialmente ateu, Deus é capaz de fazer uma pedra que nem Ele consegue levantar? O que vocês acham? Deus consegue fazer uma pedra que nem Ele consegue levantar? Quem acha que Ele consegue fazer uma pedra que nem Ele consegue levantar? Quem acha que Ele não consegue fazer uma pedra que... Eu estou até me confundindo, mas vocês estão entendendo. Então tem coisas assim, eu não sei, mas aqui eu vejo que Deus... Porque a encarnação, irmãos, veja bem, era o sacrifício dele por nós, tipo algo tão imenso, tão enorme. E ele precisou fazer, e decidiu mesmo, eu vou. Quanto a mim, mas eu não vou brigar com João Calvino. Lá no céu nós podemos ver o que Deus fala sobre isso. Número 5, a expiação que Cristo fornece aos eleitos não é somente através da morte dele, mas pela sua obediência inteira. Nesse ponto também, eu tenho dificuldades com João Calvino aqui. A expiação especificamente é pelo sangue dele. Ele pagou a nossa dívida. Para mim, quando ele fala isso, ele está diminuindo a importância do sangue e da morte de Jesus na cruz. Claro, a vida de Jesus ainda é essencial, porque para o sangue de Jesus ser suficiente, primeiro Jesus precisava de uma vida sem pecado. Jesus não seria sacrifício suficiente sem viver sem pecado, ok? Então, nesse sentido é essencial. Mas para dizer que essa parte também nos traz expiação, eu não vejo isso na Bíblia, mas é o que João Calvino ensinava. Número 6, Cristo morreu como o substituto dos eleitos e ao mesmo tempo venceu o domínio do diabo sobre eles.
E eu falo amém aqui. Só que uma parte do calvinismo é que Jesus morreu somente pelos eleitos. Eles têm um termo chamado, tem alguns termos, mas um termo é expiação limitada, ok? Que seria o seguinte: quando você evangeliza, você não pode dizer para a pessoa, Jesus morreu por você, porque segundo o calvinismo, talvez Jesus não morresse por essa pessoa, porque segundo o calvinismo, ele não morreu por todo mundo. Daí eu me pergunto, Jesus somente morreu pelos eleitos, ou existe um versículo na Bíblia que fala que a expiação é para todos? Boa pergunta. Vamos para 1 João capítulo 2, por favor. 1 João capítulo 2. E note aqui, capítulo 2 de 1 João, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação quer dizer satisfação. Ele satisfez as demandas da lei, as demandas da justiça de Deus para a nossa salvação. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Vocês estão vendo aí o que a Bíblia está falando? Jesus morreu por nós, os eleitos. Nós já somos salvos. Mas também não somente por nós, pelos de todo mundo. O calvinista moderno, ele fala, mas não concordo com isso, esse mundo aqui, esse todo mundo são os eleitos, que não faz sentido. Se ele já falou dos eleitos na primeira frase, quem são esses outros eleitos na segunda frase? Eles falam, se Jesus morreu por todo mundo, e a maioria não recebe ele e vai ao inferno, então Jesus derramou sangue em vão. Ele errou basicamente. E eu não vejo que Jesus errou por morrer por alguém que acaba não recebendo ele. Basicamente mostra que essa pessoa merece a condenação por rejeitá-lo, porque Jesus até morreu por ela, e ela ainda decide rejeitar Jesus e vai para o inferno. Então, para mim, essa lógica dos calvinistas não faz muito sentido, não é correta, não é bíblica. E agora, falando isso, deixe-me só falar algo para vocês. Calvinismo tem vários bons pontos, mas ainda o calvinismo é meramente um sistema de interpretar a Bíblia. Sendo um sistema, o que muitas vezes acontece é que quem promove esse sistema usa lógica quando a Bíblia não liga tipo A e B, e liga as duas coisas dizendo, mas é assim. E às vezes causa problemas. Por exemplo, expiação limitada. A ideia é que Jesus não morreu por todos, ele só morreu pelos eleitos. Eles falam isso para explicar outras coisas, mas a Bíblia não fala isso. E daí, pela lógica deles, então se Jesus morre por todo mundo e nem todo mundo recebe ele, então ele morreu em vão pelos não salvos. Essa é uma coisa de lógica, mas não uma coisa bíblica. E nós precisamos nos proteger. Eu digo que eu não sou calvinista, mas o meu jeito de interpretar pode também cair no mesmo erro em outra área. E nós precisamos tomar cuidado. Tudo que você decide crer deve vir claramente, plenamente e totalmente da Bíblia. E tudo que você acha, você deve dizer antes de expressar, eu acho isso, é a minha especulação, ou teoria, ou opinião, ou ideia pessoal, mas eu não posso dizer que vem diretamente da Bíblia. Daí você vai se guardar do erro de
criar um monte de coisa que realmente Deus nunca revelou. Se Ele não revelou, por que você vai falar que é a verdade? E infelizmente, essas coisas criam dogmas que causam divisões nas igrejas, lutas, brigas, contendas, coisas feias que não devem existir. Vamos continuar aqui. O que ele acreditava sobre a fé? Fé é a obra principal do Espírito Santo. Não é a mera aceitação do Cristo histórico, mas é o conhecimento firme e certo da benevolência de Deus para conosco, fundando sobre a verdade da promessa de Cristo livremente dada, revelada às nossas mentes e selada nos nossos corações pelo Espírito Santo. A fé dada pelo Espírito produz regeneração e arrependimento. Bom, então eu concordo com Calvino nesse ponto, mas também há uma confusão do jeito que ele explica a fé. Eu concordo com ele que a fé não é simplesmente acreditar que Jesus existe. Satanás crê que Jesus existe, mas eles não são amigos. Crê que ele existe. A fé não é meramente decidir acreditar em algo histórico, nesse sentido, quanto à salvação. Fé bíblica é o que leva você a confiar nele como seu salvador pessoal. Há uma diferença. Por exemplo, eu posso colocar uma cadeira aqui e eu posso crer que ela existe. Mas se você falar para mim, senta nela, não vou sentar. Não vou sentar nela. Por que não? Porque eu não sei se vai me apoiar, talvez quebre. Então eu estou mostrando o quê? Que eu acredito que algo existe, mas não que eu confio. Eu não estou entregando o meu peso para o apoio da cadeira. E no mesmo modo, alguém pode acreditar que Jesus existe, que Ele morreu e até ressuscitou, mas se essa pessoa não confiar nisso para a sua salvação pessoal, não é nada. Em João 8, Jesus fala sobre pessoas que acreditavam nele, mas ele fala umas coisas pesadas e essas pessoas rejeitam Jesus depois. Em João 6, ele tinha um monte de discípulos que gostavam dele, das pregações dele, dos milagres dele e tudo, mas ele fala algo pesado e um monte de discípulos abandonam ele. Então essas pessoas tinham um tipo de crença que era mental, mas não do coração. Lembra em Atos capítulo 8, o eunuco, ele queria se batizar, e ele falou o que é necessário, e o evangelista Filipe falou, é lícito se creis de todo o seu coração. Então não é meramente, eu vou ligar os fatos, bom, Jesus existe sim. Não é isso. Calvino falou, é algo mais profundo. E eu vejo que realmente é algo mais profundo na Bíblia. Não é uma obra que você faz para merecer, não é viver uma vida diferente. Fé não é arrependimento, fé não é boas obras, fé não é seguir Jesus, fé não é lutar pela sua salvação. Fé é confiar totalmente em Jesus como seu salvador pessoal, porque você reconhece, você é pecador e ele não é, e ele morreu por você e ressuscitou. E recebendo ele, você se torna filho de Deus e é salvo, nasce de novo e tem vida eterna. Agora, Calvino e calvinismo falam que fé é algo que Deus dá para você. E eu entendo, Deus tem que primeiro fazer uma obra para eu poder entender o Evangelho. Só que segundo Romanos capítulo 10, versículo 17, Deus não metafisicamente dá fé para nós. Fé vem por ouvir a pregação da palavra de Deus.
Então, se uma pessoa pregar a palavra inspirada de Deus, a Bíblia, especialmente um homem de Deus, cheio do Espírito, pregar a palavra, Deus pode usar isso para provocar em nós fé em Jesus. Claro, segundo o que eu entendo, eu posso rejeitar ainda e falar, não, eu quero continuar no erro, no meu pecado, e eu rejeito Jesus. O calvinista diz que não, se Deus fizer essa obra em você, Ele coloca em você, você não tem como resistir, você vai crer, Ele elegeu você e você vai ser salvo. Basicamente, a sua vontade some como ser humano e fica dominada por Deus. E eu não vejo isso na Bíblia. E o que eu ensino como batista e biblicista, sobre a fé, eles falam que eu estou ensinando que a salvação é pelas obras, porque eles falam que a fé é uma obra. Mas a fé não é uma obra. A fé é uma forma de negar todas as suas obras e dizer, eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu sou pecaminoso. É o oposto exato das obras. Então, esse é um conflito. Note comigo Efésios capítulo 2, por favor. Efésios 2. No português vocês não vão ver isso, mas esse é o versículo usado por calvinistas que falam em inglês. E provavelmente tem a sua influência aqui no Brasil, ainda que a língua principal aqui seja português. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok. Alunos, eu tenho uma pergunta. Eu sou agora professor perguntando para os alunos. Marca a palavra isto em versículo 8. Marca a palavra isto. Ok? Agora minha pergunta. A palavra isto se refere a o quê? Isto. Vou ler o versículo de novo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra isto em Efésios 2:8 se refere ao quê? A salvação. Amém! Sabe por que você chega a essa conclusão? Porque vocês não estavam lendo livros calvinistas, vocês estavam lendo a Bíblia. Amém! Isso mesmo, é salvação. Só que tem muito calvinista, especialmente que não entende a gramática grega, nem português, espanhola, francês, etc. A palavra isto não é feminina. A palavra isto é neutra. Então, isto não pode se referir à palavra fé, que é a palavra mais próxima. Porque se fosse a palavra fé, então seria assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e esta não vem de vós. Mas não diz esta. E sabe, na língua original, no grego, também não fala esta, fala isto, ou seja, palavra neutra. Então, é a ideia no geral, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto. Mas eu já, até na minha faculdade, eu discutia com certas pessoas, eu falei, aqui não é isso, não é a fé que é o dom de Deus. A fé não é o dom de Deus, é isto, é a ideia geral, a salvação. E vamos dizer que você não tem acesso às línguas originais. E vamos dizer que você não fala português para ver que a palavra é isto e não esta. Como que você vai entender que esse dom de Deus não é fé? Boa pergunta. Vamos para Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. E note que a Bíblia diz aqui em Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a fé? Não, é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o que é o dom que Deus nos dá? É a vida eterna, ou seja, a salvação. Então, a fé é o que Deus usa em nós para dizer, você não tem nenhuma boa obra em você. Nada, não há nada em você que merece a salvação, nada que merece a vida eterna. Você é pecador, você deve morrer por causa do seu pecado. Mas se você crer no meu Filho Jesus, que morreu por você, mas
Deus, eu não preciso viver uma vida honesta e sincera e boa e reta e cheia de justiça. Ele falou, você nunca vai conseguir. A única coisa que você pode fazer é crer no meu filho. E crendo nele, eu vou passar toda a justiça dele, a justiça maravilhosa dele, que não tem pecado nenhum, eu vou passar para você, e você vai ser salvo pela justiça dele, porque você não tem justiça. Mas é só isso, é só crer em Jesus como meu Salvador. Sim, é só isso e você vai ser salvo. E eu vou te dar algo, eu vou te dar um dom. Um dom é gratuito. Mas o que isso quer dizer? Você não paga nada. Não, mas eu preciso lutar pela minha salvação. Luta nada, você vai falhar e você vai passar a eternidade no inferno. Você tem uma escolha, receber Jesus. É a única escolha, única coisa. Então, novamente, eu gosto da ideia de Deus ser o autor de toda a nossa salvação, como os calvinistas enfatizam, é a verdade. Mas afinal de contas, a própria fé não é o dom. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17, ok? E essa fé Deus usa como a nossa expressão de dizer, as minhas obras não me salvam, o que me salva é Jesus Cristo. E por crer em Jesus desse jeito, você será salvo. Ok? Então, nós precisamos distinguir essas coisas, é extremamente importante. E, infelizmente, pessoas vão debater até o arrebatamento sobre essas coisas, mas é o que a Bíblia fala.